Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber a notificação sempre que um conteúdo novo for publicado lá no canal. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGES, compartilhe com seus amigos e parceiros para que a gente possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Lembrando que toda semana a gente tem episódio novo aqui no AGES Podcast e eles são transmitidos também pelas plataformas de áudio, então não deixa de conferir, tem bastante conteúdo publicado lá para você. Essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a caixa de assistência dos profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também o perfil do nosso patrocinador em @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui nossos colegas Adiel Carriel e Matheus Cardoso para falar um pouquinho mais sobre como é conduzir uma empresa que atua no segmento de acesso à altura, né? Acesso à altura com segurança. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Prazer participar com vocês. Então, para começar, quem que seria o Adiel? Bom, meu nome é Adiel Carriel, tenho 39 anos, sou gerente comercial da Versátil, andando já há 17 anos atuando na construção civil. Sou natural de São Paulo, vou fazer agora 40 anos em outubro e sou um pai, de uma criança de 6 anos, trabalhador, gosto de trabalhar bastante e me divertir, basicamente é isso. E quem seria o Matheus? Matheus é engenheiro civil, trabalho no ramo de escoramento desde 2011, 3 anos na Versátil agora. Natural de Chapecó, 32 anos e adoro trabalhar com acesso, escoramento. E interessante, Porque é algo que eu nunca ouvi na faculdade de engenharia civil, sobre escoramento, sobre como que tu viu essa área e passou a trabalhar com isso? Logo que eu iniciei a graduação, teve uma oportunidade de uma outra empresa no ramo, eu me inscrevi lá, me candidatei, acabei passando no processo seletivo e comecei já a graduação já trabalhando nessa área. E de fato a gente não vê nada na graduação, era algo que eu batia muito na tecla com os professores, que a gente não tinha, a gente via estruturas de concreto, via cálculo, mas a gente não via nada de escoramento. Então a gente foi aprendendo muito na prática mesmo, Nesses 12 anos no ramo me ensinaram muitas coisas no segmento, mas de fato na faculdade, na graduação, a gente não vê nada nesse sentido. Isso é algo bastante curioso, porque você deveria, você é muito cobrado com relação ao projeto, as consequências de norma e tudo mais, só que existe uma etapa executiva, e essa etapa executiva ela não se dá sem que você construa uma estrutura para manter aquilo lá, a forma não vai voar, E por mais que tu coloque Levitar. ali é que muitas vezes, você tá eu falo isso também da lembrança que eu tinha da universidade, porque eu tinha essa preocupação, conhecia um pouco, da questão, do escoramento, porque tinha experiência de estágio, a gente via isso em obra, mas muitas vezes você está projetando aquilo ali, você faz um monte de continha, aprende sobre o peso específico do negócio, mas, cara, se tu parar para pensar, 2.500 quilos por metro cúbico, cara, é coisa pra caramba, Então não é qualquer madeirinha ali, não é uma coisa que vai se manter em pé sem um bom acompanhamento, sem um bom processo. E não só escoramento, mas também a forma que você vai tirar isso, Tem um plano para... Muitas vezes o cara, que eu sempre brincava, depois que eu fui dar aula, é normal o cara ver o pessoal não tira da sacada em balanço, deixa a escora lá, tempão, Aí quando tu vê, tá cheio de problema, por quê? Tu mudou o comportamento da estrutura, A escora tinha que sair, ela tinha que entrar no momento certo e sair no momento certo, A estrutura ela fica ali, deixando a escora na sacada, você não deixa ela se comportar como ela tem, entendeu? Exatamente. E também na graduação a gente não... muitas vezes a gente acaba não pensando nisso, como que eu vou deixar a estrutura em pé, o que eu vou utilizar para deixar essa estrutura em pé. E aí quando você vai para a obra, se você não tem essa experiência, não fez talvez estágio, não tem, você se depara com essa necessidade. E aí talvez onde a Versátil entra bem, que a gente entra dando esse auxílio e muitas vezes a gente vai em obras que o pessoal de fato não tem esse conhecimento de como fazer um escoramento e aí acaba, a gente recebe muita solicitação de vou colocar uma escora a cada 1 metro quadrado. Então, poderia ter gasto X, ele vai gastar 2X no projeto de escoramento, porque não tem o conhecimento específico para isso. Sim. Tem uma
uma questão interessante nisso, porque a construção civil ela vem passando gradativamente por transformações, né? E aí vocês oferecem um equipamento que ele vamos lá, passa por um processo de industrialização. Você está oferecendo uma escora metálica, o concorrente dela na prática é a escora de madeira. Bastante, né? E a escora de madeira, ela tende, né, em alguns universos de uma maneira, no universo pequeno ela acaba atendendo, porque você acaba não tendo uma estrutura de repente para manter todos os equipamentos, aquela coisa toda, ou uma certa resistência, né, para entender como funciona. Mas quando vocês chegam e ofereceram isso para o mercado, né, a questão da locação, a pessoa começa a observar, poxa, eu não tenho que guardar esse negócio depois, eu pego, levo embora. Aí junto adiciona a questão de um projeto onde vocês respondem, poxa, não, coloca esse material aqui, usa dessa forma, a escora resiste a tanto. O que foi que gerou esse pensamento? Foi inspirado em outras empresas fora? Isso é comum era comum em outros lugares já no Brasil há mais tempo e veio para cá? Como é que isso surgiu aqui em Joinville? Na Versace a gente está aqui há 20 anos em Joinville, vai fazer 21, né? E a Versace já está com 36 anos. Quando eu cheguei em Joinville há 17 anos e meio, tinha muita madeira, né? Principalmente a gente tem unidades em Blumenau, né? A gente tem 4 unidades em Santa Catarina, a gente tinha muito ainda o uso de madeira. E o Sérgio e a Neide, que são os nossos presidentes, eles vieram com essa ideia 36 anos atrás de querer ser o rei da escora no Brasil, né? E mais atuante no sul. A gente atua muito em Santa Catarina e Paraná. E o pessoal tinha muito isso de você usar, de ser mais barato, porque ele compara muito ao preço da escora de madeira. Uhum. E com o tempo você vai colocando projeto, você vai colocando atendimento, você espaça mais as escoras. E aí você começa a ter um pouco de TRT, que é muito importante na parte de engenharia, ter uma anotação de responsabilidade técnica. E com o tempo você vai vendo que você tem a questão da sustentabilidade, hoje fala-se muito sobre isso. Uhum. E você começa a entender que assim, não é tudo isso, né? Você ter segurança, você entregar uma estrutura plana, com uma segurança específica. Então a gente acaba fornecendo muito mais que a alocação do produto, como você falou, você entrega um projeto, você acompanha, você tem um sistema de engenharia por trás, o Matheus, que é o responsável técnico, atua com o time integralmente na parte técnica, e aí você começa a gerar valor, porque às vezes uma obra de 20 pavimentos, se você consegue atuar mais rápido, ter o tempo de cura correto, você aos poucos vai entendendo que isso gera valor. E eu acho que é nesse sentido que entra a Versátil nesse ramo, né? Atuando com segurança e com responsabilidade. Bacana. E eu vejo como um trabalho com bastante responsabilidade, porque se não contabilizar lá corretamente, pode dar algum problema ali, enfim, né? Não suportar direito uma laje. Então, eu passei a ter esse entendimento, depois ali que acompanhei vocês, né? Junto ali com o Francisco e tudo, eu fiquei impressionada com a quantidade do trabalho. Eu não imaginava, eu nunca tinha tido esse contato. Então, quando eu pensei, nossa, eu quero convidá-los para conversar sobre isso, pois, escora, parece que é só, aluga ali, compra um estoco de madeira e coloca o máximo que tu conseguir para suportar ali a tua laje. E daí eu percebi que não é por aí, que existe um mundo todo por trás que tem que ter segurança, tem que ter um engenheiro, tem que ter um acompanhamento. Então, coisa que eu nunca tinha tido essa percepção. Imagina alguém que não é da área, que a gente tem muitas pessoas em Joinville que constrói de maneira independente. Então, também imagino que essa pessoa nunca tenha ouvido falar sobre isso. Então, acho bem interessante trazer isso aqui, sabe? Acho que vale só ressaltar também que projeto de escoramento não é para obras grandes, edifício de 20 pavimentos. O cara que está fazendo um geminado, uma casa, também precisa de escoramento. E a Versace também dá esse atendimento. A gente também vai fazer projeto para esse tipo de construção. Então, acho que é bom ressaltar isso, que não precisa ser uma obra gigante, um prédio, enfim, a gente pode atender todos os segmentos. A gente brinca que a gente escora até casinha de cachorro. Então, tem muito isso. Uma coisa que é interessante falar, né, como a gente vinha conversando nos bastidores, né, a ideia do podcast, ela caminha, obviamente, por uma linha técnica, né, porque a gente é uma entidade formada por engenheiros, mas a gente também tem uma preocupação de produzir um conteúdo que chegue à sociedade. Talvez uma forma interessante, né, de falar a respeito da importância é falar de problemas, né? E eu imagino que vocês devam ter colecionado aí ao longo da história alguns cases assim, né, de poxa, o que aconteceu, aonde aconteceu,
a pessoa precisou chamar vocês para resolver um problema. E também aproveitar para entrar num outro tema que importa muito a construção civil, porque se tem um ambiente perigoso é obra, né? E aí a gente está falando em altura, tudo isso é potencializado, não só escoramento, mas em outros setores que vocês atuam também, dando esse suporte, né? O que mais vocês encontraram assim, de desafio que chegou até vocês assim, como um grande BO? Teria algum case da Versátil? Eu acho que tem um prédio bem icônico que foi em Joinville. Na época eu não fazia parte do quadro da Versátil, mas eu acompanhei também aquele prédio verde que tinha na frente da prefeitura, que foi um prédio, inclusive foi a Versátil que atendeu lá de bate-pronto, que foram, acho que enviadas mais de 2.000 escoras para tentar suportar as cargas do prédio ali, porque ele estava em desabamento, enfim. Então acho que é algo que o escoramento vem, que as empresas de escoramento vêm para ajudar nessa questão de reforço. E Joinville, assim como uma cidade que tem bastante construções antigas, principalmente as casas tombadas, aparece muito isso na Versátil. Assim, a gente precisa segurar essa casa para a gente poder reformar ela por fora, só que a estrutura eu não posso mexer. Então eu preciso fazer todo o ajuste externo aqui, mexer em parede, só que eu não posso derrubar ela. Então vem muito dessas opções, assim, tipo, dessas necessidades dentro de Joinville para a gente segurar aquela casa meio antiga para que ele possa arrumar. Então acho que isso é o mais pontual, assim. E aí tem, claro, projetos mais difíceis, mais complexos, que são balanços, né? A gente acabou de fazer um balanço aqui em Joinville com 3 metros de comprimento para fora da estrutura, então isso já precisa ter um cálculo mais acirrado, ali precisa pensar mais como você vai fazer, tu tem que acompanhar mais a execução, porque você não pode deixar lá de qualquer forma que seja executado, então acho que tem esses casos assim mais específicos. 3 metros é bastante coisa, né? E com relação a essa questão do trabalho em altura, né, que vocês iam comentando, como é que chegou nisso e identificou que era uma alternativa de dar suporte também no mercado? Como é que as empresas estão lidando com isso também? Porque a gente sabe que as empresas médias e grandes, né, elas têm uma preocupação maior, mas às vezes o pequeno não acaba se atentando aos riscos, né? E de que maneira também ele pode encontrar suporte para isso? Acho que como a gente tem bastante tempo de atuação, principalmente nas grandes obras ou grandes corporações, indústrias, obras maiores, existe muito essa questão do projeto, né? Você entrar com uma equipe mais completa, você atender não só com equipamento, mas você ter um projeto específico de execução, aí entra a engenharia. A gente faz projetos de todos os produtos, né? Escoramento, andaime, cadeirinha, balancinho. Então, diversas construtoras, hoje, os maiores players, por exemplo, e até médio, eles já atuam alugando equipamento e tem muita complexidade, vem ser balanço, estruturas que não são simplesmente lineares, tem várias quebras. Então isso faz com que a obra, se você deixar na mão de um mestre, né, ou ele executado, um empreiteiro que não tem esse conhecimento, talvez ele monte de uma maneira diferente. E aí entra a necessidade de você ter esse equipamento com o projeto e principalmente com o suporte técnico. Porque o suporte técnico, os analistas, a engenharia, eles vão em obra o tempo todo, independente do tipo de laje, do tipo de estrutura, a gente acompanha em tempo integral. Então você fornece o equipamento, ele entra em contato. Você emite a RT, emite um contrato e acompanha isso o tempo todo. Então é isso que gera valor. A gente fala muito de valor, né? Você aluga o equipamento, mas o serviço que vem junto, ele é essencial. Então ao longo dos anos, as construtoras vêm reforçando essa necessidade. A Karine falou da Hackbart que acompanhou. Às vezes as pessoas acham que é só fazer um projeto, colocar ali e entrega. Não, muito mais do que isso. A engenharia precisa pensar 1, 2, 3, 4 horas, às vezes no mesmo projeto. Aí ele vai pegar uma outra parede, uma outra laje, mais 2, 3, 4 horas, às vezes passa o dia todo em um projeto. É um trabalho muito grande para você chegar simplesmente, entregar e montar. Então esse trabalho, as consultoras começam a gerar valor de uma forma que ele fala assim, por que eu vou perder meu tempo, minha hora homem, fazendo algo que tem uma empresa específica que aluga um equipamento e fornece o projeto junto. Então eu acho que essa conscientização passou a ser algo natural ao longo dos anos. Porque antigamente você fazia tudo, projeto na mão, eu quero X score. Hoje você não precisa mais fazer isso. Hoje você vai executar a obra e tem uma empresa específica de forma de escoramento que vai atender. Então, isso ao longo dos anos, eu vejo que, como eu estou atuando há quase 18 anos, eu vejo que evoluiu muito, principalmente nos últimos 5, 6 anos, a nível geral, né? Falando agora de Paraná e Santa Catarina. Bacana. Vocês atuam no Paraná também, né? Atuamos. Crescimento de mercado, como é que... Porque vocês estão ali sentindo o termômetro, né?
O que vocês têm percebido assim de evolução de mercado entre os dois estados? Assim, como é que está o ambiente? A gente percebe que tanto Santa Catarina quanto o Paraná vem crescendo muito, né? A gente está com prazos, por exemplo, prazo de entrega de escoramento antes, que a gente falava de 5, 10 dias, hoje a gente está falando de 120, 130 dias e a gente ainda está preocupado com esse prazo, porque o mercado ele cresceu muito, principalmente as médias, talvez as obras maiores, muito acelerado. Então aqui as partes de praia, Joinville, acho que a região praieira, o Matheus também pode opinar um pouco, está muito acelerado. Curitiba é um centro que cresceu muito e vem crescendo, e todas as empresas do segmento, a gente faz parte de uma associação que é a Brasf, que é Sistema Brasileiro de Forma e de Escoramento. São os maiores players do Brasil e todas elas com o mesmo problema de prazo, venda-se, é um boom muito grande que a gente vem vendo principalmente nos últimos 2 anos, né? E a nossa expectativa acompanhando, que a gente vem sentindo, mais 2 anos a gente vai ter esse cenário, porque não dá para você simplesmente atender todo o mercado de uma vez por todas, porque tem todo um método de produção, de mão de obra, que hoje o grande gargalo é mão de obra, vocês devem sentir isso no dia a dia. Sim. Né? Então, a gente vê um mercado extremamente em ascensão e ainda muito tempo para crescer. E mesmo que caia na nossa visão, se cair um percentual, ainda vai estar muito bom, porque hoje o mercado está muito aquecido. Legal. Você falou bastante ali, né, de forma, né? Isso é um segmento que vocês também absorvem ou é mais dentro da associação que existe a discussão? Dentro da associação, a gente fornece a questão do escoramento, né? Os produtos que a gente tem a questão legal. do escoramento metálico. Porque a questão da forma me chamou a atenção, né? Aquilo que a gente ia falando, né? A marca é muito forte na questão de escoramento, mas é legal conversar e entender, porque muitas vezes tem outros produtos sendo desenvolvidos ali dentro, né? E a forma é um negócio que chama a atenção, principalmente de quem está executando e está buscando compreender de que maneira você pode organizar, assim como a escora ela veio para você diminuir o espaço, aumentar o espaçamento, porque ela tem uma capacidade melhor, você consegue trabalhar, né, enquanto você está avançando com os outros pavimentos. A questão da forma também é algo que começa a despontar, porque tem um desperdício muito grande ali, né? Se perde muita coisa e também existe toda uma arte ali por trás, né? Porque há a possibilidade de fazer projetos dentro desse segmento, né? Bem, comentou, né, que a tua atuação é no nível técnico, né, dentro da empresa. Como é que eu poderia dizer assim hoje de forma mais direta para quem está começando na engenharia e se interessa por esse segmento? Como é que tu chegou nisso, né? Como é que tu buscou isso? Foi desenvolvendo essas técnicas? Existe hoje uma rede que vocês trocam essas figurinhas? Existe isso de forma difundida? Porque na universidade a gente passa às vezes de forma bem sutil e leve, né? Então... Eu entrei na área por necessidade, né? Eu precisava trabalhar e estudar, enfim, e era a oportunidade que tinha. E é difícil, assim, você não tem muita ferramenta para estudar, você não tem muito para onde ir, assim. Eu fui aprendendo muito na prática, eu vim de obra, né? A minha experiência se iniciou em obra aqui em Santa Catarina e também em algumas outras regiões do Brasil. Então eu fui pegando experiência em obra e aí vim para projetos e aí hoje eu faço parte sou responsável técnico da Versátil. A gente estava até contratando esses dias e aí eu sempre comentava assim com o pessoal que a gente entra na faculdade querendo, sei lá, o nosso sonho é primeiro construir prédio, passar na frente do prédio e dizer, putz, eu construí aqui, e aí depois é construir ponte. E aí eu pergunto se para eles, vindo para esse ramo que a gente não constrói, a gente fornece, se está tudo bem. E aí o pessoal fica meio assim, não sabe responder, e eu digo que é uma área que eu aprendi a gostar e hoje é o que eu sei fazer, né? Até quem não entende muito de engenharia, acha que engenheiro faz projeto e constrói casa, mas a gente tem muitas áreas, é muito mais amplo. E então, para quem gosta da área, assim, recomendo muito a Pini, que é um site que tem muita informação. A própria Brasf também tem muitos documentos, tem revistas que falam muito desses itens. E é basicamente isso, assim, buscar as empresas que fazem, buscar os catálogos, enfim, não tem muito direcionamento de estudo, não tem pós-graduação direcionada a isso, vai ter alguma coisa ou outra de cursos fora, assim, mas nada específico, e na faculdade, de fato, a gente também não vê, né? E é engraçado, né? Porque você olha um processo onde você precisa segurar aquela estrutura,
mesmo que vocês estejam fornecendo. Você precisa de um conhecimento do comportamento da estrutura, né? Isso que eu ia dizer, eu preciso conhecer a estrutura que eu estou escorando para saber como ela Porque funciona. ela, Indiretamente, tu auxiliou aquilo a ficar de pé. Exatamente, porque um mau projeto de escoramento também pode ser catastrófico, né? Porque se você deixar aquilo ali, não só na hora da execução, né? Do fato de abrir uma forma, cair tudo, né? Que a gente já vê aqueles vídeos, geralmente circula pra caramba, né? Quando acontece, aí circula no WhatsApp, né? Uma laje inteira que cai e tal. Aquilo ali é extremamente perigoso, obviamente, né? Mas há um prejuízo também bastante impactante. Só que não só naquele momento, mas a partir da cura do concreto, né? Se eu tenho um mau projeto de escoramento, vai dar patologia, porque eu estou colocando, o escoramento está colocando aquela estrutura em um comportamento diferente, né? Isso, agora falando, pegando esse tema, né? Vocês dão todo esse suporte, vocês estão presentes. A pessoa consegue absorver isso bem no canteiro ou ainda tem muita dificuldade e tem que ir lá dar um puxãozinho e falar, cara, olha só, isso aqui está errado, não está seguindo certo, ou não está usando a score de forma adequada, não está usando o equipamento de maneira certa. A gente tem bastante dificuldade assim no canteiro. Eu sempre, quando a gente começa a ver muita montagem diferente, eu sempre uso, sei lá, o exemplo do aço. Você não sai colocando aço a mais ou a menos do que está em projeto, você segue o que está em projeto. Então, se o escoramento está ali dizendo que são 5 scores, são 5, não são 6 e não são 4. Né? Então, a gente tem muita dificuldade em obra, assim, o pessoal não leva muito a sério o escoramento. E aí o que é engraçado, porque daí se acontece alguma coisa, a primeira empresa que é chamado é a de escoramento, não é o cara que está lá montando, não é quem está lançando o concreto, enfim, é a empresa de escoramento sempre, mas eles não levam muito a sério. A gente já mudou muito, já avançou muito, eu vejo que ao longo dos anos a gente vem conseguindo mostrar esse conceito para as obras, construtoras, enfim. Mas a gente ainda tem muito, eu volto a falar da mão de obra, né? A qualificação da mão de obra ainda é um desafio para todos nós. Então, muitas das vezes você não consegue executar bem esse projeto porque a Versátil ela vai fornecer equipamento, nossa equipe de engenharia vai dar o suporte. Nós vamos virar as costas e vamos voltar depois de 2 semanas, talvez 3, talvez 1, depende muito da execução. Nesse período, foi o que o Matheus falou, tem uma laje de 1.000 metros quadrados, você começa a montar, aí você troca a equipe, modifica. É muito difícil também você acompanhar isso em tempo real. E como ele falou, se der algum problema, a primeira coisa que ele olha, mas projeto de escoramento quem faz é a empresa responsável do Casa Versátil. A gente tem poucos problemas, mas acontece em algumas situações, mas eu acredito que nos últimos 10 anos a gente modificou muito isso. Né? E eu acho que a gente está avançando cada vez mais, trabalhando muito documentos, né? Fazendo arquivos para você mostrar o passo a passo, como armazenar, como desmontar, como guardar. Eu acho que isso é mais uma questão de você alinhar, fazer treinamentos específicos, porque hoje no Brasil, em todas as horas que você vai em canteiro, falta a questão da qualificação, mas principalmente a questão de treinamento, que eu acho que é importante você trabalhar isso constantemente. E voltando um pouco no assunto, só para falar um pouco da Brasf, a gente tem vários comitês lá, inclusive tem o comitê técnico, né? É um deles. E fala-se muito, a gente tem muito documento, muito arquivo, que fala sobre montagem, como é que funciona, metro quadrado, quanto custa, forma, escoramento, acesso em altura. É uma associação muito ampla e é um documento aberto. Então, a gente tem muito essa preocupação, né, a nível nacional mesmo, de melhorar o conceito, de levar cada vez mais, levar o sistema metálico, porque ainda a gente tem, em pequenos centros, essa questão do uso da madeira, de você não usar o projeto. Então a gente tenta sempre levar isso ao máximo, apesar disso a gente ainda tem muita resistência, né? Sim, entendo. E quando alguém precisa, né, quero fazer o escoramento, né, com a Versátil, eles têm os projetos para passar, ou vocês têm uma dificuldade também para obter esses projetos? Porque na ponta que eu trabalho no pós-obra, né, com problema, com patologia. É muito difícil conseguir projeto. Geralmente as pessoas não têm, mas não precisou de projeto. Tá, mas tu botou isso aqui em pé como? Óbvio que tu precisa de um projeto, né? Então, vocês têm essa dificuldade para obter isso do cliente ou é tranquilo, hein? É bem específico quando não tem, porque o segmento do escoramento em si, onde vem o projeto, são construtoras maiores, que aí sim tem projeto, mas é bem difícil. Vai acontecer em obras menores ou quando a gente precisa fazer o reforço de alguma estrutura e aí a gente tem que ir lá fazer o as-built, enfim, mas
normalmente a gente consegue os projetos. Daí, até tu comentou nas casas tombadas, essas coisas, aí vocês vão lá e fazem esse levantamento? A gente vai lá, dá analisa a estrutura, verifica o que precisa, e aí, claro, a gente não consegue dimensionar as cargas, enfim, o cliente que tem que nos passar, mas aí a gente sempre vai na obra, analisa, vê o que dá para fazer e tenta dar a melhor solução técnica e mais econômica também para o cliente. Né? Essa questão do projeto, né? No passado a gente tinha muita dificuldade, né? De você receber o projeto corretamente. Exatamente isso, manda vinha PDF, ou vinha, você quer os cortes, aí ele manda da estrutura, manda o arquitetônico. Então, às vezes o cliente ele não tem essa ciência do que precisa fazer. Mas as menores obras, né? As maiores já tem uma estrutura específica, já conhece, já sabe o que precisa fazer. Aí o comercial sempre abastece a equipe de engenharia para a engenharia dar sequência do trabalho. Né? Mas para ver como o escoramento é um assunto que as pessoas não entendem muito, que às vezes os próprios engenheiros ou compradores, quando enviam os projetos para Versátil, normalmente enviam o projeto arquitetônico, como se a gente fosse usar o arquitetônico para fazer o escoramento. E na verdade a gente precisa do projeto forme, nem aço, a gente precisa do projeto específico de forma para a gente saber as dimensões de laje, de viga. Então é um assunto complicado, assim, que as pessoas não entendem e mesmo assim, mesmo engenheiros, enfim, eles acabam mandando os projetos errados, teoricamente, para a gente fazer. É um desafio. E eu fico pensando agora no seguinte, né, do ponto de vista que tu comentou, né, da armazenagem e tal, se perde muito material por conta do mau uso? Nós temos ainda obras que perdem equipamento ainda por mau uso, né? Desde a desmontagem, puxar, jogar. Eu já presenciei material sendo jogado da 7ª laje, assim. Porque o pessoal faz isso com a madeira, né? Então a questão já vivenciei. Falei, nossa, então a conscientização, esse trabalho que a gente vem fazendo de treinamento, né? Da conscientização é muito importante, porque às vezes o empreiteiro ele recebe o equipamento da construtora que aluga e fornece e ele não tem uma ideia do que custa aquilo, né? Ele imagina que é uma locação, ele está incluso no preço, ele vai lá, se eu perder isso aqui, a escora, eu não vou pagar. E a construtora acaba arcando com esse prejuízo. Nós temos ainda situações de mau uso, né? De perda, de entortar, né? De você às vezes usar incorretamente, nós temos. Mas diminuiu muito. E que o andaime não é lembrado, né? E é um equipamento que auxilia bastante, traz bastante segurança e principalmente sai daquele monte de amarração que a gente faz com madeira, aquelas coisas que tu olha e assim, cara, meu Deus, como é que nós vamos mandar isso aí, né? É um mercado que eu estou equivocado ou ele sempre foi grande, era só falta de percepção, ou ele é alguma coisa que começou a crescer mais recentemente, está em crescimento ou não? Como é que é para vocês isso? Eu vejo como uma ascendência, né? Falando um pouquinho do Paraná, usa-se muito andaime de fachada há muito tempo. Santa Catarina usa muito balancinho, né? Isso. Andaime suspenso. Exatamente. Então, aqui tinha muito mais essa questão cultural e lá no Paraná mais essa questão de fachada. Você vai para Porto Alegre e é envelopado o prédio do início até o final, né? Então é mais uma questão cultural. Ao longo dos anos, principalmente falando de andaime de fachada, a gente percebe uma ascensão. Era um mercado maior em alguns estados como o Paraná, mas aqui se usava menos e agora passou-se a usar mais a questão de andaime para fachada. Tanto é que agora a gente está lançando um novo produto, né, que é o sistema de multidirecional, que é também para fachada, mas um andaime mais específico, né, que você consegue ir para vários... mais a questão de largura, comprimento, você consegue vencer vários vãos que o andaime de quadro, que a gente chama, não venceria. Mas eu acho que o mercado era menor em relação ao andaime de fachada e vem aumentando significativamente. Em contrapartida, volto a falar a questão da sustentabilidade. Muita gente deixando de fazer andaime de madeira mesmo e usando o andaime adequado naquela estrutura em si. E ele tem alguma limitação técnica? Por exemplo, eu consigo chegar a determinada altura ou em relação ao que a gente produz aqui na região, ele sabe muito bem como é que o andaime de fachada? Para as obras que a gente tem aqui, não tem nenhum problema, assim, vai depender muito da utilização, do que você vai fazer, e a nossa norma também, ela não é a 6494, que é a norma do andaime, ela não é muito clara na resistência que tem que ter, então a gente vai muito no feeling do que o cliente vai utilizar, se vai utilizar para reboco, se vai colocar alvenaria, enfim, e aí a gente faz a distribuição de carga, mas a gente não tem problema de altura, assim, nunca tivemos problema de altura. E se for o caso, dá para fazer reforço na base com tubo, também tem possibilidades, né? O que eu acho que o andaime ele vai
começar a crescer mais é quando as consultoras começarem a entender que a gente levantando a estrutura, você levantando o andaime junto com a estrutura, a hora que você termina, você já consegue ir fazendo toda a parte de fechamento, reboco, enfim, todo o trabalho. E aí depois você desce isso, você economiza com bandeja, você não precisa mais se preocupar com proteção periférica, porque o próprio andaime já é essa proteção periférica. A gente tem uma obra aqui em Joinville... Isso é um ponto bastante interessante, né? A gente tem uma obra aqui em Joinville que a construtora é do Rio Grande do Sul e eles têm muito essa cultura. A obra ela foi toda envelopada. Hoje eles estão começando a descer o andaime e você está começando a ver a obra pronta. Ele não tem mais nada para fazer. A questão cultural que eu falei do Rio Grande do Sul, né? Que ele envelopa tudo e vai descendo, né? Eu iria um pouco mais, assim, acho que é a questão cultural também, mas a questão de fiscalização, eu acho. Né? Porque também, os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul ele tem mais fiscalização do Ministério do Trabalho, eles são um pouco mais rígidos na questão do uso do balancinho, dessas segurança bandeiras. Do trabalho. Isso, Então, ainda Santa Catarina a gente está um pouco mais livres, tranquilo quanto a isso, assim, mas eu acho que é algo que daqui a pouco vai começar a bater também e a gente vai ter que começar a usar esse tipo de proteção também. Lá em Curitiba a gente usa muito a questão do projeto de fachadeiro, exatamente por isso. A segurança do trabalho é muito rigorosa, né? Muito diferente, por exemplo, de Joinville, que ela é mais amena, ela não é tão crítica em relação a isso. Lá, o Ministério do Trabalho bate muito. No Rio Grande do Sul também é muito forte isso, né? Não sei se é uma questão cultural ou vai muito além disso, mas no Rio Grande do Sul, essa obra de Joinville, ele traz o método construtivo da região dele. Então, aqui ele não teria problema se ele montasse normal. Talvez um balancinho, teoricamente, mas foi... Aquilo ali eu sempre achei um negócio bem... É seguro, óbvio, quando é bem feito, né? Mas o cara ficar pendurado naquele negócio lá, o cara tem que ser corajoso. E a gente vê os ventos da semana passada aí, vê, né, tela voando para cima do BR-101, ou balancinho sendo chacoalhado na fachada, tem esses perigos. Assim, principalmente falando de andaime em altura, né, acesso, que é o balancinho. A gente tem muito ainda a ancoragem, o ponto principal do balancinho é a ancoragem. Eu ia te perguntar isso agora, como é que funciona? A ancoragem, você tem que ter um sistema da viga, né, de clipe, você tem que amarrar na estrutura, tem a questão das braçadeiras, várias questões que tem que ser vistas ali. E eu já presenciei nesse tempo aí, viga sendo presa com um saco de areia, assim, estruturas extremamente perigosas, inclusive com quedas. Por quê? Porque simplesmente a mão de obra não é qualificada ou não se dá a devida atenção para um item de segurança tão importante. Então, às vezes você está a 40 metros de altura e simplesmente você ignora isso. A gente teve uma obra específica há uns 4 ou 5 anos, nós somos chamados, porque inclusive em Joinville teve óbito e ele simplesmente, o 44º andar, ele chegou, foi descer, ele pisou no balancinho e estava sem o cinto, né? E aí a viga, ela não estava amarrada, ela só estava com contrapeso. E ela virou e o funcionário caiu, acho que era um mestre de obra, e faleceu, veio a óbito. E aí nós fizemos o projeto, né, ele modificou até a questão da montagem para andaime fachadeiro. E na época, uma morte acho que você chega nisso, você simplesmente, a essência da obra ela se perde, né, porque você precisa fazer uma obra evitando exatamente qualquer tipo de acidente. E foi muito assim, impactante, porque simplesmente por conta de uma ancoragem mal realizada ou por uma devida instrução mal feita. Então eu digo que o acesso em altura, principalmente relacionado a balancinho, se você não amarrar, não fazer as devidas amarrações, e como você modifica várias vezes, às vezes você não aluga para a fachada toda, você pega 3, 4 conjuntos e vai modificando. Se você não tiver os olhares, os ganchos e não ir modificando e montando corretamente, você corre sérios riscos de sofrer às vezes uma ruptura na viga. Então isso é muito importante, tem que ser extremamente crítico, e aí um projeto de balancinho, um projeto de andaime, nesse sentido, ele auxilia nessa parte. A equipe da engenharia vai fazer um projeto, vai dizer como é que você instala o equipamento, e aí cabe à obra também executar corretamente. E como é que funciona para obras, para manutenção, né? Uma obra de 20, 30 anos, que vocês não têm projetos, essas coisas, como é que lida? Para fixação do balanço. É que aí a Versátil vai até o cálculo da resistência dos equipamentos que a gente fornece. E aí a gente dá a resistência no cabo de aço que precisa ter o parabolt de fixação na laje. Então aí a fixação na laje não é com a Versátil, a gente só informa. E o Adiel falando, é isso que eu estava pensando.
as obras elas não foram feitas, ou a laje não foi feita para trabalhar dessa forma que a gente está fazendo Que é um na critério que tem que nascer no projeto, né? Eu tenho que pensar nisso, onde é que eu vou apoiar, né, os meus elementos de fachada. O que tem ocorrido muito, eles têm utilizado, eu acho que é o SPDA, os sistemas de segurança que já fixa ali para resgate, enfim, eles têm utilizado esses sistemas também, amarram os cabos de aço ali, mas eles também não foram feitos para suportar o peso do balancinho, teoricamente. Mas aí a Versátil só pode ir até onde a gente sabe. Né? Eu não consigo dimensionar se a laje tá dimensionada ali para receber essas cargas. Né? Então a gente dá o que precisa suportar. E aí do equipamento e... No ponto. Do equipamento e isso é um item... O cidadão, o peso do cidadão importa. O peso do cidadão que vai no balancinho importa? Importa, porque a gente tem a capacidade de carga para cada balancinho que, né, quanto menor, a gente consegue colocar mais carga em função dele ser menor e pesar menos também, mas o balancinho maior, quanto maior vai diminuindo. E aí você tem que fazer o cálculo ali, tipo, quanto eu peso, quanto vai pesar o material que eu vou usar, mas a gente informa qual que é a resistência máxima por metro quadrado utilizado. Entendi. Isso é bastante... porque ele tem uma capacidade de 2 a 6 metros, né? Sim, então, quanto maior o balancinho, menor a capacidade. Isso no próprio andaime também, né? No fachadeiro você não pode sair colocando cargas ali. Isso é uma coisa que me chama a atenção, inclusive até na própria movimentação de escoras, né? A laje também tem uma resistência por metro quadrado, né? Então se não tiver uma orientação adequada, o cara começa a empilhar aquilo no pavimento, daqui a pouco ele cria uma situação ali em colapso que não para mais, né? O reescoramento é algo complicado, assim, é um pouco complexo de você pensar, né? Porque se você for pensar na laje de cima que você está descarregando na de baixo não foi feita para suportar a laje de cima, foi feita para suportar ela mesma e uma sobrecarga. Então, se você for pensar nessa distribuição de carga, ela é um pouco complexa, assim, é difícil de você dizer para onde que vai, o que não vai. Então, o escoramento e o reescoramento, que é a questão da laje de baixo, a gente segue muito o que diz a norma ali e por resistência de área de influência da escora, mas você não sabe muito dizer como que aquela laje vai se comportar recebendo a carga. E aí não sei eu, a Versátil, e não sabe o calculista dizer isso. Né? Sim. É um pouco complexo essa questão. Tem um desafio aí técnico. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa questão dos ganchos, né? É difícil você ver isso ser discutido em projeto, mas é algo que influencia, né? Lá na manutenção do prédio, você vai ter que usar isso em algum momento, né? E geralmente lá na manutenção é o lugar onde a gente está mais afastado, infelizmente, né? Porque daí você vai contratar muitas vezes algum profissional que diz que faz limpeza e tudo mais, e o cara vai se amarrar numa saco viga de areia qualquer, num saco. Mas eles usam, né? Tinha um tempo atrás que usavam muito saco, balde com peso dentro e tal, e aí quer fazer o contrapeso, mas... que até 2020 a norma também não estabelecia o que era contrapeso, né? Eles poderiam usar qualquer coisa. Hoje não, o contrapeso tem que ter lá já demarcado o peso específico do produto, a data, enfim, que foi, mas 2020 para trás não tinha muito essa... Podia usar qualquer coisa de fato, mas não deixava muito claro. Era um contrapeso, o que era uma outra pessoa. Nós tivemos um acidente, eu acho que aconteceu em São Paulo, de uma construtora, de uma cadeirinha de corda, né? E aí se mudou muito a concepção da cadeirinha com corda, porque estava descendo, caiu, faleceu também. Veio a óbito, né? Ainda a gente tem muita morte na construção civil, na construção civil por uma questão de segurança mesmo. E ela mudou exatamente toda a concepção, alugando mais balancinho. Então, muita gente descia com a cordinha lá, com a cadeirinha, e aí às vezes acontece um acidente e o segurança do trabalho coloca vistas grossas em cima daquele problema. Então tem muito isso, né? Mas eu acho que as associações elas estão bem fortes hoje em dia, cobrando mais. Eu acho que as empresas estão ficando mais solidárias umas com as outras, até do próprio segmento, né? Antigamente não tinha associação, hoje já tem, você vê várias associações. Então eu acho que nesse sentido vem melhorando muito essa questão da segurança. Ainda é um desafio muito grande, mas eu acho que a gente está atuando melhor nos últimos anos. Excelente, excelente. Bem, a gente está chegando aqui no final do episódio, né? Falei que rápido. Passa rápido. A ideia é justamente provocar, né, esses assuntos para que as pessoas possam compreender, né, o que existe de diferente, como é que eu posso encontrar isso, como me ajuda, né? Enfim, são itens que
que acabam levantando outras possibilidades de conversas futuras para entender daqui a pouco sobre um outro case, um outro sistema, novos desafios. Aqui aqui no episódio, né, a gente também tem buscado ouvir dos nossos convidados uma indicação de literatura, para que a gente faça a composição de uma lista, para que vocês compartilhem com a gente algo que vocês leram e gerou algum impacto para vocês, para que essas pessoas que estejam nos assistindo aí possam também pegar esse briefing que vocês apresentaram da literatura e ter aí uma indicação bacana. Eu sempre vou falar do último, né? Eu falei até para a Karine que eu comecei a ler essa semana, acho que talvez 2 dias, comece pelo porquê. Né? Então é um livro que fala muito da questão corporativa, né? Sobre inspiração, por que as pessoas fazem o que fazem, e esse livro fala muito do senso de propósito, né? Tem que começar o porquê, que é onde ele traz histórias baseadas no Martin Luther King, Steve Jobs, os irmãos White. Eu acho que é um livro bem interessante falando da parte corporativa. Eu gosto também do Pai de Menina, né? Que é um livro que todo pai aí que não quer ser pai ou é pai tem que ler, né? Eu sou apaixonado por essa literatura, mas esse Comece pelo Porquê, eu acho que é um livro que eu indicaria, porque é o que eu estou lendo agora, comecei, eu acho que é interessante. Bacana. Eu tenho 2 livros que eu acho interessante. Um é bem famoso, Essencialismo. Acho que é algo... Acho que a gente está numa rotina de querer pegar tudo, fazer tudo, e o Essencialismo ele mostra pra gente focar em algo específico assim, e dar o máximo naquilo. Então é um livro que me ajudou bastante. E aí na parte pessoal, acho que é a coragem de ser imperfeito. Assim, ele vai falar um pouco de você mostrar os seus pontos fracos, deixar você mais tranquilo e não querer, como posso dizer? Ser perfeito? Isso, não querer agradar todo mundo, poder ser você mesmo e ter essa coragem de ser você mesmo, né? De você mostrar os seus sentimentos. Então, acho que foi um livro também que me marcou bastante. Sim, Como é o nome? Coragem de ser imperfeito. Legal, boas sugestões, né? Sempre são muito bem-vindas. A gente compõe essa lista e compartilha, né, para que as pessoas possam pegar esse... É que quando você fala, né, isso ajuda, né? Porque, o Pai de Menina eu não conhecia. Entendeu? E tu tem 3. Então, muito, né? tu falou 2 vezes desse livro, inclusive, né? Tu falou, acho que no bastidor uma vez, né? E eu fiquei, poxa, eu vou atrás. Isso dá aquela instigada, né? É legal. Atrás, né? E quando eu tive filha, eu, assim, levar pra jantar, uma coisa, às vezes você sai pra jantar com a esposa, ou não leva a tua filha. Uma vez eu cruzei com ele num café, né? Eles estavam tomando café com a tua filha. E aí, tem esse momento com a filha, né? Então, como eu tenho uma menina, eles levam muito isso a sério, por quê? Porque é o homem que ela vai idealizar no futuro, é o pai, né? Então, como é que você quer entregar? Manda flores na escola, tem todo um cenário aí. Quando chegar o primeiro namorado, o cara... Ele vai sofrer, ele vai ter que sofrer, nada menos que o máximo, né? Então, tem que ser bom, esse né? livro é muito importante, vai de cabeceira, de cama lá. Legal, Eu indico legal. sempre. Eu queria muito agradecer vocês, né, por compartilhar um pouco dessa experiência, né, de como é estar aí conduzindo, né, um papel numa empresa que é bem conhecida aqui na região, né, que marcou bastante esse mercado, porque se consolidou, né, auxiliando, né, com relação a escoramento, locações e tudo mais, né. Queria que vocês ficassem à vontade de fazer considerações finais, onde é que as pessoas podem encontrar vocês, onde é que elas podem buscar mais informações, se quiser fazer um contato, alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, a gente tem as mídias sociais, né? Versátil Andaimes, acho que no Instagram, né? No Facebook, em todas essas mídias. A gente aqui em Joinville fica na Santos Dumont, né? Acho que o pessoal procura Bem bonito, bem bonito, nova... uma estrutura lá bem legal, né? A gente tem unidade em Santa Catarina, né? São unidades em Blumenau, temos unidades em Palhoça, em Itajaí. Lá em Curitiba, a gente fica lá em Colombo e também tem a unidade em Ponta Grossa. Então, a gente fica muito feliz de ser convidado aqui por vocês da AGS, né? Podemos voltar se precisar, né? E a Versátil agradece. Sempre que precisar de algum material, de participação, a gente está à disposição para ajudar e o que a gente estiver disposto aí para falar com vocês. Maravilha. Eu queria agradecer o convite também, acho que é um assunto interessante que poucas pessoas conhecem. Colocar a Versátil Joinville à disposição, né? Se o pessoal que está aí ingressando na engenharia civil tiver interesse em conhecer também a unidade, lá ver como a gente faz um projeto, a gente está de portas abertas, né? Para ir lá tomar um café. E eu também, eu publico algumas coisas no LinkedIn, se quiserem me seguir lá também, Matheus Cima. E é isso. Agradecer e dizer que a gente está de portas abertas.
precisar de algum material específico, a gente vem falando sobre isso, é importante. Às vezes vocês têm um material específico para falar de sistema de acesso à altura, a gente pode compartilhar, pode ir, a gente está à disposição aí para falar. É sempre importante falar sobre esse tipo de material, né, de acesso à altura. Sim, compartilhar a informação, né? Karine, considerações finais? Agradecer a presença dos dois. Como comentei, era um tema que eu gostaria de trazer, que eu acredito que muita gente não tem conhecimento sobre, e foi muito interessante a participação de vocês. Espero que a gente possa fazer outros episódios ou até mesmo outros eventos. A gente fica à disposição também da Versátil. Obrigado, gente. Maravilha. Lembrando, né, que essa temporada tem o patrocínio da Multa Santa Catarina. Não deixe de conferir as redes sociais desse nosso parceiro que acredita e apoia esse projeto. Vá lá na última postagem da Multa, a marca GES Podcast, para que eles saibam que a gente está alcançando aí o objetivo. E claro, mais uma vez eu faço pedido para que você se inscreva no canal da GES e marque o sininho para receber notificação sempre que algum assunto novo for publicado no nosso canal. Compartilha com amigos e parceiros. E também eu peço para que você nos siga lá no Instagram, né, no @GESOficial, para que a gente consiga entregar cada vez mais conteúdo. Eu me despeço por aqui, até mais.